Boa noite, meus queridos, tudo bem? Eu fui comunicado aí pelas meninas, né, pela Débora e pela Natanaele, que são colocadas algumas devocionais de terça e quinta no grupo da mocidade. Me passaram alguns temas perguntando se eu poderia contribuir com vocês aí nessas devocionais, alguns temas pertinentes, né, ao que os jovens gostam de debater aí, entre eles, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, tem racismo, morte, né? E tem mais dois agora que me fugiu da cabeça aí, mas não foi me passada essa incumbência de estar trazendo uma devocional para vocês dentro desses temas, e eu escolhi para que a gente possa começar, né? Nessa terça-feira, o tema que está sendo muito presente aí no nosso dia a dia, né? Que é a questão da morte. Nossa, pastor, mas que coisa mais macabra, né? Falar que está sendo muito pertinente aí em relação ao nosso dia a dia, porque nós estamos vivendo um momento de quarentena, onde você liga a televisão, você só ouve falar de morte, né? Hoje ninguém morre de outra coisa que não seja Covid, né? Mas enfim, é algo que às vezes nos põe a pensar, né? Um vídeo me chamou muita atenção, não sei se vocês viram, o vídeo que viralizou aí na internet, no Facebook, de uma jovem que a família estava toda de quarentena e ela fazia questão de sair e enfim, não obedeceu a quarentena, né? E a ideia do vídeo é que ela está no cemitério enterrando o pai e a mãe, junto com a família. E ela entra em desespero, porque, pelo que conta o vídeo, ela foi contaminada pelo vírus, por causa de não estar aí na quarentena, não estar fazendo questão de fazer a quarentena direito, e trouxe o vírus para casa. E contaminou pai e mãe, e os dois vieram a falecer. Então a menina está num desespero só, né? Aos gritos, aos prantos, no cemitério. E essa é uma cena, independente do que a gente está passando, é uma cena muito comum quando a gente vai em velório. Quando a gente vai num velório, vai num cemitério onde tem aquelas várias salas de velório, a gente vê o desespero das pessoas quando se trata de morte, especialmente quando se trata de pessoas que não são crentes, né? Mas e aí? Qual deve ser a nossa posição em relação à morte? Porque existe um ditado que não tem coisa mais certa do que a morte, né? Porque uma vez que você nasceu, você já começa a morrer, né? Automaticamente você já começa a morrer. Contagem regressiva, né? Então eu gostaria de trabalhar com vocês. Se vocês ouvirem meu cachorrinho resmungando aqui atrás, é porque é só eu sentar aqui para gravar ele começa, tá? Então vocês vão ter um fundo de um cachorro chorando aí na nossa devoção. Então eu gostaria que a gente meditasse em cima de um texto que é bem conhecido, que está lá em João capítulo 11. Nós vamos ficar apenas com versículos de número 25 e 26, visto que nós conhecemos bem o contexto em que esse texto foi escrito. Foi no momento que Jesus estava chegando até onde, atendendo ao pedido de Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido, né? E o texto diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntando a Marta, quando Marta veio indagar a ele a respeito de que seu irmão havia morrido, e se ele estivesse por ali, o irmão provavelmente não teria morrido. Esse texto fala muito comigo, inclusive foi o texto que eu escolhi para colocar na lápide do meu pai, né? Porque eu creio que essa é a verdadeira ideia do cristão, de que a morte não é o fim de todas as coisas, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro dessa nossa devocional, um artigo que é de John Stott. Gosto muito de ler coisa boa e gosto muito de passar coisa boa para os outros, né? Então eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho em cima desse artigo dele, que ele fala exatamente sobre isso. E o tema do artigo de John Stott é
os cristãos e a morte, né? E ele, então, trabalhando em cima desse versículo, desses dois versículos, ele vai falar algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Ele começa dizendo que a morte é o terror para muitas pessoas, né? É um intenso conflito de algumas pessoas, e ele cita no seu artigo Woody Allen, né, aquele ator americano, né, que ele diz que ele tinha um conflito com a morte muito grande. Ele via a morte, e como muitas pessoas veem, ele via a morte como uma aniquilação do ser humano. Existe a ideia do aniquilacionismo. A morte é o fim de todas as coisas, né? E ele tinha até uma brincadeira que ele fazia, que ele dizia assim: não que eu tenha medo da morte, mas quando ela chegar eu não quero estar lá, né? Então, é claro que muitas pessoas têm medo da morte. Eu acho que é algo natural a pessoa ter medo da morte. Mas o que é a morte para o cristão, né? O que o povo aí fora vê a morte de uma forma tão trágica? Será que nós devemos ver a morte de uma forma, da mesma forma que o povo vê essa morte por aí, né? Na realidade, Piper ele vai dizer que a morte para o cristão não é algo horrível, né? Na verdade, ele diz assim: é uma verdade que o processo da morte pode ser confuso, humilhante, e a decadência procedente não é agradável. De fato, ninguém quer morrer e ninguém sabe qual a forma como vai ser, né? E ele diz que a própria Bíblia reconhece isso quando chama a morte de último inimigo. Você pode conferir isso lá em 1 Coríntios 15, 26, né? E ao mesmo tempo, ele afirma que nós afirmamos que Cristo, nosso mestre, destruiu a morte, né? Ele venceu a morte, né? 2 Timóteo 1,10, né? Você pode conferir lá também, que você vai ver que lá está dizendo que Jesus venceu a morte. Ou seja, ele conquistou através da sua ressurreição, de tal forma que a morte não tem mais autoridade sobre nós. Por isso o cristão não deve temer tanto a morte, né? Na realidade, a morte é o início de alguma coisa, né? Tanto que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Mostrando que Jesus venceu a morte. Então, para nós, para o cristão, baseado até no que o apóstolo Paulo diz, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu gostaria que a gente fizesse um paralelo com esse artigo do John Piper, pensando em algumas coisas. Por exemplo, a gente vê a morte como algo pessimista, né? E eu gostaria de deixar bem claro para vocês o seguinte: eu não estou querendo dizer aqui que a morte é algo que a gente deve almejar, tá? Não é isso. O que eu quero dizer é que nós devemos entender que a morte não é o fim de todas as coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, uma semente, e Jesus faz essa comparação até mesmo com a semente da mostarda, né? Que a semente é uma coisa tão pequena, e que na realidade, o que eu quero dizer aqui é que para que uma bela flor ou uma bela árvore venha a crescer, é preciso que a semente venha a morrer. Se não houver a morte da semente, não há o nascimento da árvore, né? E o cristão, ele tem essa realidade para ele de que a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é o início para que a gente possa começar a viver a vida eterna. Na realidade, já vivemos a vida eterna, porque já estamos usufruindo dela enquanto vivos. Mas que a gente possa ver o ápice da vida eterna, ou seja, estar ao lado de Jesus, é um momento em que nós devemos primeiro passar por esse momento, passar por essa fase que é a da morte, né? Ele vai dizer assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? E ele mostra e que isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, 35, né? E é outra preocupação que a maioria dos crentes tem, né? Como é que nós vamos ser ressurretos, né? E aí, fazendo essa comparação de que nós vamos nos desfazer do nosso corpo mortal, ou seja, essa semente vai morrer para que um corpo celestial venha a aparecer, ou seja, algo precioso, algo muito bonito, né? Então, o cristão ele tem essa convicção
de que a morte para ele não é o fim de todas as coisas. É o que Jesus estava falando com Marta nesse texto, quando ele fala, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Né? Então, quando a gente fala a respeito de morte, né, a gente não deve ter medo da morte. Né? Claro que ninguém deve almejar a morte. Né? Almejar no sentido de que ninguém quer morrer. Mas se ela vier, para o cristão, para o crente, é algo produtivo. Né? É algo que vai trazer uma coisa muito melhor para ele. Né? Por isso que a gente não tem essa preocupação de quando os nossos entes queridos morrem, a gente precisa entrar no desespero, porque a gente sabe que lá na frente vai ser algo que vai ser um reencontro, como o Billy Graham dizia, né? E depois foi muito colocado no momento da sua morte. Ele dizia que ele estava aqui como um passageiro, que o dia que ele morresse, na realidade, ele estava indo de volta para casa. Né? John Piper, nesse artigo que ele coloca, ele diz assim: a morte é contrária às leis da natureza e é desagradável. De certa forma, ela nos apresenta uma finalidade terrível. Morte é o fim. Mesmo assim, em todas as situações, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. E estamos dispostos a morrer somente quando virmos as glórias da vida a qual a morte nos leva. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. Pessoas verdadeiramente cristãs são descritas com exatidão como aqueles que estão vivos de entre os mortos. Né? Esse artigo que John Piper trabalha, você pode encontrar num livro que chama O Discípulo Radical. Né? Mas quando a gente fala devocional, é uma coisa muito rápida. Se a gente fosse falar aqui sobre morte, teria muita coisa para a gente falar. Né? Talvez um momento a gente poderia até fazer um debate, poderia fazer um estudo, né, a respeito disso. Né? E quando nós falamos a morte para o crente, essa morte que tanto assola as pessoas aí, as pessoas têm tanto medo dela, a morte para o crente é o momento em que nós iremos nos encontrar com o Pai. Por isso, eu costumo dizer nos velórios que a gente vai fazer, né? Inclusive eu disse no velório do meu pai, e como é difícil, porque assim, enquanto a gente vê as pessoas morrendo, são pessoas um pouco mais afastadas da gente, a gente não sente isso. Talvez sinta num nível menor, mas quando é alguém muito próximo, você se depara com aquela pessoa ali deitada no caixão, você fala: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E aí você então olha para as Escrituras Sagradas e vê que o apóstolo João, por exemplo, descreve no livro da vida, né, dizendo que aquele que morre está gozando do acesso contínuo da água da vida, da árvore da vida. Né? Isso lá em Apocalipse 2, 7 e 22, 2. E que esse mesmo crente que está ali agora passando para o outro lado, está bebendo livremente da água da vida. Apocalipse 7, 17, 21, 6, 22, 1 e 17. Então, meus irmãos, falar sobre um tema desse é algo muito complexo. 15 minutos é muito pouco tempo para a gente falar. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês é isso, que quando a gente fala de morte, apesar de ser algo que nos assola e que tem trazido tanta tristeza em alguns lares quando ela se achega, é que nós devemos pensar e entender, assim como Marta, ao momento que Jesus estava ali próximo de seu irmão que havia morrido faziam 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte. O medo talvez seja a consequência pela qual a gente vai morrer. Ninguém quer sofrer.
Ninguém quer ficar entrevado em cima de uma cama, ninguém quer só passar por um acidente terrível, ninguém quer ter dor na hora da morte. Mas o passo que eu vou dar para o outro lado, isso não me preocupa nem um pouco. Porque assim que o pecado entrou no mundo, a morte entrou junto. Mas o nosso Salvador veio e venceu a morte. E porque ele venceu a morte, eu e você também iremos vencer, né? Talvez nós não passemos por isso se Jesus voltar antes, mas dentro da lógica da vida, com certeza nós iremos morrer um dia. Você está preparado para isso? Para onde você vai? Qual a certeza que você tem de que Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele faz uma pergunta: você crê nisso? Que você possa crer, porque essa é a verdadeira crença do cristão que realmente tem Cristo como seu Salvador. Isso aqui é passageiro, né? Uma hora a gente vai. É que o dia que nós irmos, nós possamos ter a convicção de onde nós vamos. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, esse breve momento de uma devocional, Senhor. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando os nossos jovens com essa devocional, no estudo que eles terão, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.